Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos aqui juntos para estudarmos a lição de número 11, lição de adulto, que tem por tema Sendo Cautelosos nas Opiniões. Uma lição que nos dará a oportunidade de, mais uma vez, tratarmos da questão julgamentos. Se observarmos, hoje em dia, é muito comum as pessoas que, por quaisquer que sejam as razões, se sentem julgadas por outras, alegar, afirmar ou até tentar de alguma maneira questionar esse julgamento. Talvez em nenhum outro momento da nossa história, nesse contexto de pós-modernidade, se ouviu a frase: não me julgue, não me julgue, você está me julgando, você está me julgando. E existe um motivo para esta frase, para este desconforto pós-moderno. Nós vivemos uma época onde os absolutos morais, a verdade espiritual da fé cristã foram relativizados. Do ponto de vista moral, todos os comportamentos são válidos dentro dessa mentalidade pós-moderna. Praticamente todos os comportamentos. Da perspectiva religiosa ou espiritual, todas as religiões são válidas e são formas ou caminhos diferentes de se chegar ao mesmo Deus. Então, vivemos um mundo de relatividade, um mundo relativista. A verdade agora não é mais uma verdade absoluta, a verdade também foi relativizada, agora o que existe é a minha verdade, a sua verdade, a nossa verdade. Até a ciência foi relativizada quando, diante de alguns debates e questões atuais, fica-se com o que se sente em detrimento do que a ciência afirma e confirma. É nesse contexto que a questão sobre julgamentos aqui se enquadra de forma muito apropriada. Sendo cautelosos nas opiniões ou sendo cautelosos no julgar, no proferir juízo de valor. Nesse tempo, onde estaremos aqui com vocês compartilhando um pouco de algumas questões que envolvem a nossa lição bíblica, dando aqui alguns subsídios, quero, em primeiro lugar, destacar algo que a lição já traz. Por exemplo, no primeiro ponto, o comentarista, no terceiro subponto, ele salienta, ele destaca o termo ou verbo que na língua grega é traduzido por julgar, que é o verbo krino. Krino significa na língua grega decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir, ainda determinar. Contudo, eu gostaria de acrescentar um outro termo na língua grega que está inserido no texto de Mateus, capítulo 7, verso 1 ao 6, que faz parte da leitura bíblica em classe. O termo é um outro verbo, é o verbo metreo. Metreo, de onde, traduzido na nossa versão, no versículo 2, Mateus 7, 2, por medir. Então, dá para fazer uma conexão da expressão grega metreo, do verbo metreo, do substantivo medida, metron, com o nosso termo da língua portuguesa, metro. Uma unidade de
medida. Então, os versículos 1º e 2º, em Mateus 7, fazem uso desses termos gregos que são aqui destacados, com significado, já falamos, que envolve julgamento, e o outro em relação à fonte ou à unidade ou à base de aferimento ou de medida desse julgamento. Falando isso, nós temos aqui na nossa lição uma orientação que vai de ponta a ponta a partir do título, que existem julgamentos que são equivocados e existem julgamentos que são legítimos e necessários. Vamos ver esses dois aspectos dos julgamentos. Primeiro, na própria Bíblia, nós encontramos alguns julgamentos equivocados. O julgamento equivocado é aquele julgamento que não se fundamenta numa base sólida ou legítima para, a partir daí, se emitir um juízo de valor, se chegar a determinada conclusão, tomar alguma decisão. Eu acredito que um dos casos mais conhecidos e famosos da Bíblia de um julgamento precipitado encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Aquela narrativa muito conhecida da ida de Samuel até a casa de Jessé para ali ungir o futuro rei de Israel. E dentro desse contexto narrativo, o versículo 6 e 7 nos diz o seguinte: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esta é uma das grandes lições bíblicas acerca do perigo dos julgamentos equivocados, acerca das opiniões equivocadas. É esse caso que envolveu Samuel, que partindo de uma observação externa ou exterior acerca deste filho de Jessé, do Eliabe, talvez com certeza ele ficou impressionado com a estatura, com a aparência de Eliabe, e logo, com base na aparência, julgou, entendeu, compreendeu que aquele seria o ungido do Senhor, que seria o futuro rei de Israel. Não sei se ele tomou por base o modelo físico de Saul, mas a Bíblia revela o seu grande equívoco. O próprio Jesus foi julgado. João 1,46 tem uma frase. Aqui entra o contexto da aparência, o julgar pela aparência. Daqui a um pouco a gente vai trazer aqui uma questão bem prática sobre o que estamos vendo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Aqui, o próprio Jesus é objeto de um julgamento precipitado, uma opinião equivocada. 1,46.
Disse-lhe, a partir do versículo 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Nazaré ficava na Galileia, ao norte, em Israel, e uma pesquisa cultural e geográfica vai nos informar que se tratava de uma pequena aldeia, um lugar sem muita expressão, sem tradição de nada, a não ser que ficava num contexto de uma região onde era comum a pesca, uma região pesqueira, mas a pergunta de Natanael, ela é movida e plena de pré-conceito, ou um conceito pré-concebido, fundamentado em determinado lugar, ou região. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, lá no caso de Samuel e Eliabe, houve uma questão que envolveu o julgamento com base na aparência do indivíduo. E aqui, em João 1, 45, 46, um julgamento, um juízo de valor com base na origem do indivíduo. Será que essas questões bíblicas são questões que se limitaram aos tempos bíblicos? A resposta é muito clara, não. Eu quero, nesse momento, fazer uma pergunta para você que me assiste. Se é professor, talvez seja uma pergunta bem interessante de ser feita por ocasião da vossa aula e, de repente, abrir uma discussão e um debate na sala. Se você é aluno, bom, já fica também para reflexão, se tiver uma oportunidade lá na sala de aula para trazer uma palavra ou uma intervenção, quem sabe também não seja motivo para essas duas questões, com base nesses dois textos que eu levanto, talvez não gere uma boa discussão, uma boa troca de ideias na sala de aula. A pergunta é o seguinte, a primeira delas, são 4 perguntas que eu farei, muito práticas. Você que me assiste, já julgou alguém pela aparência da pessoa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou usar a expressão impossível, mas eu vou usar a expressão é muito difícil, em algum momento da nossa vida, não termos julgado, não termos emitido um juízo de valor, ou pelo menos pensado de forma equivocada sobre alguém com base apenas na aparência. E seriam muitas, mas muitas as circunstâncias e situações. Eu vou começar por uma muito básica, no campo das relações afetivas. Você já se enamorou por alguém com base na aparência? O rapaz vistoso, a moça vistosa, e esse ser atraído pela aparência, de repente fez com que você, com base no que viu, chegasse a pensar, tá aí um rapaz que parece-me ser bem interessante, ou está aí uma moça que parece ser bem interessante, mas por enquanto você só foi atraído pelo que viu. E aí de repente você se aproxima, conhece e depois você percebe e descobre de que não era nada do que você pensou. Por outro lado, é possível, às vezes, você não ser atraído pela aparência de um indivíduo, de uma pessoa, e de repente, ao se aproximar,
você descobre alguém com conteúdo, com valores nobres e que isso acaba gerando uma grande ou profunda amizade ou, no caso de relações afetivas que envolvem namoro, noivado e casamento, quem sabe até um casamento. Bom, esse é um caso muito básico nesse nível afetivo. Uma outra questão e um outro caso, vou falar no âmbito profissional. No âmbito profissional. Sempre nós somos recomendados a nos apresentarmos bem quando estamos procurando um emprego, etc, etc. E claro, isso é uma questão muito, muito fundamental. Contudo, muitos psicólogos, chefes de departamento de recursos humanos, o pessoal da triagem, daqueles que fazem a triagem para a admissão, que, claro, isso implica em fazer uma entrevista, etc, etc. Mas muitos também já se equivocaram e olharam para determinado candidato e de repente disseram, à primeira vista não vai dar certo. Mas depois que sentaram para conversar, para analisar, aquele para quem eles olharam e acharam que também pela aparência iria dar certo na empresa ou seria aquele que seria demitido, de repente não foi e o menos provável acabou sendo, porque a aparência não é tudo. Não devemos fazer juízo, emitir juízo de valor apenas na aparência. E para fechar, eu falei no aspecto afetivo, falei no aspecto profissional, no aspecto eclesial, no aspecto da vida da igreja, no nível espiritual. Você já estava na igreja e de repente um irmão visitante que você não conhecia foi apresentado como o pregador da noite e com base na aparência você olhou e disse e pensou, rapaz, só a aparência do indivíduo dá para ver que o negócio hoje vai ser poderoso, parece ser alguém cheio do conhecimento, cheio da graça. E de repente, quando o indivíduo começou a falar, você se decepcionou. Por outro lado, você já vivenciou a experiência de um irmão, uma irmã ser apresentado como o pregador, a pregadora da noite, e você olhar para o irmão lá e fazer uma análise com base no exterior, na aparência e pensar, eu acho que não vai não. E de repente foi. Deus o usou poderosamente. Eu acredito que em algum momento da vida, eu quero confessar aqui os meus pecados, não sei você, mas em algum momento da vida nós já nos equivocamos fazendo juízos, julgamentos, pensando ou até verbalizando coisas com base nessa questão da aparência, que depois a gente viu que não era nada daquilo que à primeira vista, a gente idealizou. Uma outra questão muito prática tem a ver com julgamento a partir da origem das pessoas. Galileia, Nazaré, como já falamos, era uma região da periferia do extremo norte de Israel. E geralmente eu comparo, quando eu quero fazer uma aplicação, comparando com o Brasil, era como se a Galileia fosse o Nordeste e o Norte do Brasil em relação ao Sudeste e o Sul. Ora, é claro que o Sudeste do Brasil, o Sul do Brasil, são regiões mais desenvolvidas que o Nordeste e que o Norte, em vários aspectos. Acontece que isso não dá o direito a ninguém de julgar, por exemplo, o valor, a integridade, a capacidade, a integridade de um nordestino só pelo fato dele ser nordestino. Então esse pré-conceito, esse julgamento do tipo que Natanael fez acerca do próprio Jesus,
pode vir alguma coisa boa de Nazaré, por vezes é reproduzido aqui no nosso Brasil. No contexto, inclusive, da igreja, no contexto secular e no contexto da igreja. Não generalizando, mas aqui e ali há alguém elaborando, fazendo juízo de valor, não dando a devida credibilidade ou não colocando, não tendo muita segurança em alguém, em questões de desenvoltura, de capacidades, de competências, só pelo fato de ser nordestino ou do norte. Inclusive, há muitos termos preconceituosos que se fala exatamente tentando diminuir, desvalorizar ou julgar alguém em razão da sua origem. Isso acontece aqui no Brasil em relação a regiões, a estados, mas acontece no mundo. Eu tive a oportunidade de passar um tempo, cerca de 3 anos, na Europa, como missionário, na Itália. E qualquer brasileiro que vai para um país de primeiro mundo, tanto a nível de Europa, como a América do Norte, ou qualquer outra região do mundo, continente, qualquer brasileiro que sai do Brasil para países de primeiro mundo, é muito provável que já tenha, aí eu inverto a questão, que já tenha sofrido preconceito. Eu, enquanto fora, muitas vezes me senti constrangido, não apenas por palavras, mas por olhares preconceituosos. E, infelizmente, essa é uma realidade que se enquadra no fato de que esse tipo de julgamento deve ser evitado. São julgamentos equivocados, e são equivocados visto que o instrumento de medir, a base do julgamento é equivocada. Como falamos no início, junto com julgamentos equivocados, existem os julgamentos legítimos e necessários. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 10, nós temos a seguinte orientação: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros, contra os outros. Por que não sofreis ainda a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano a isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, julgamentos legítimos e necessários. Todas as vezes que afirmamos que um idólatra, um adúltero, um efeminado, um sodomita, um ladrão, um avarento, um bêbado, um maldizente, todas as vezes que afirmamos que estes indivíduos não herdarão o reino de Deus, não é um julgamento equivocado que nós estamos emitindo, mas estamos apenas declarando aquilo que já está determinado, estabelecido na palavra de Deus. Então, nesse caso, não se trata de um julgamento equivocado, mas do pronunciamento de um julgamento que já foi feito na palavra inspirada por Deus. Então, você
fazer uma afirmação dessa e alguém falar, você não tem o direito de me julgar. A palavra já julgou. Já está julgado pela palavra de Deus. Então, nesse caso, não é um julgamento a partir do que eu penso, a partir do que eu compreendo, a partir dos meus pressupostos, dos meus achismos, dos meus padrões pessoais, não. É um julgamento a partir da palavra. A palavra de Deus deve ser o grande instrumento, o grande fundamento de todas as análises que possamos fazer, tanto no campo moral e ético, como nesse caso, com base nesses versículos que lemos, como também no contexto espiritual. 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29, nós lemos 28 e 29. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Nós vamos ver, assim, que há muitas orientações na Bíblia acerca de julgamentos que podemos fazer, mas não apenas que podemos fazer, mas sob quais fundamentos, debaixo de que valores, princípios eles precisam ser feitos. E a palavra de Deus, com o discernimento do Espírito, com a cooperação do Espírito, são eficazes para emitirmos esses pareceres, tomarmos essas decisões e provarmos e proferirmos e declararmos aquilo que está alinhado com a Bíblia em termos de aprovação ou reprovação. Dentro do contexto da lição, passando pelo segundo ponto, infelizmente, muito daqueles que adotam o que o comentarista chama de espírito mórbido da crítica. Espírito mórbido da crítica são pessoas adoecidas que, infelizmente, só sabem olhar para o outro buscando falhas e imperfeições e julgando-os a partir dos seus próprios parâmetros. Ou seja, esse indivíduo adoecido, esse crítico mórbido, ele tem o seu próprio ser, o seu próprio pensar como parâmetro e medida de todas as coisas, do comportamento de todas as pessoas. A santidade dele deve ser o parâmetro para a santidade dos outros. O que ele gosta deve ser o parâmetro para o gosto dos outros. O que ele sente deve ser o parâmetro para o sentir dos outros. Então, esse indivíduo com esse espírito mórbido da crítica é aquele que a lição fala que geralmente Jesus, usando a hipérbole, uma linguagem exagerada, vai dizer que é aquele indivíduo com a trave no olho, tentando tirar ou incomodado com o argueiro do olho do irmão. O indivíduo com a barra de madeira tapando o seu olhar e cuidando em tirar um cisco, um fiapo de madeira do olho do seu irmão. E daí a censura de Jesus em Mateus 7, 4 e 5. Muitos daqueles que atacam os outros, que julgam equivocadamente os outros, tentam esconder ou tirar a atenção de si mesmo. Então, apontando para o outro, ele faz com que as pessoas não olhem para si. Ou tentando apontar o pecado público alheio ou fazendo julgamentos alheio, esconde aquilo que está no oculto do seu coração e geralmente, às vezes, muito mais grave do que aquilo que ele aponta ou que julga na vida do outro com base nesse parâmetro, ou tomando como parâmetro a si mesmo. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? A medida do julgamento de Deus, na sua balança é um símbolo bem interessante de justiça, na balança do julgamento de Deus está a justiça e está a misericórdia. Quando nós lemos a Bíblia e vamos nos debruçar sobre a maneira de Deus julgar, sempre equilibrando justiça e misericórdia, à luz daquilo que Ele determinou, nós estaremos extraindo lições para a vida da gente. Então, com base nisso, cuidado
muito cuidado, sejamos cautelosos nas nossas opiniões, no nosso julgamento, na maneira de julgarmos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.